Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e hoje eu vou mostrar para vocês como implementar um sistema de reconhecimento de faces. Mas como esse é um tema que, apesar de popular e muito bacana, é também bastante polêmico, a primeira parte desse vídeo vai ser com um breve papo sobre essa tecnologia. Primeiro de tudo, vamos nivelar os conhecimentos aqui. Quando eu tô falando de reconhecimento de faces, tem trocentas milhões de formas de se fazer, muitas delas são excelentes, extremamente robustas, a gente vê rodando aí nas redes sociais da vida, mas hoje a gente tá falando de, se eu quiser desenvolver um sistema meu aqui, ou da minha empresa e tal, para fazer reconhecimento de faces, eu não precisaria inventar a roda de novo, treinar um modelo super robusto, né? Eu posso simplesmente aproveitar o conhecimento que todas essas metodologias aí já são muito bem treinadas para fazer e fazer uma implementação mais simples, né, que vai cobrir o necessário que eu preciso ali no meu ambiente. A parte que eu falei de ser um pouco polêmica essa questão é porque vale a pena a gente levantar as ressalvas relevantes quando a gente vai implementar um modelo dessa natureza. Se você zapeou um pouquinho pelas notícias por aí, talvez você já tenha visto que ocorreu uma série de polêmicas com tecnologias de reconhecimento de faces, que inclusive levou a IBM a interromper os trabalhos nessa área de pesquisa. Tem uma série de pequenos poréns e ressalvas que levaram empresas como a IBM a tomar essa decisão. A primeira, e que eu acho que é a mais importante de todas, é porque o mau uso está aí para qualquer tecnologia. Então, recentemente, com o movimento Black Lives Matter, que é o Vidas Pretas Importam, houve indícios muito fortes, evidências muito embasadas de que a polícia estava usando sistemas de reconhecimento de faces para identificar protestantes. No momento que a polícia quer identificar pessoas exercendo o seu direito de cidadão de protestar, isso não é uma coisa boa. O fato desses modelos tão bons e tão robustos, como eu tô falando, estarem disponíveis por aí, permite que o seu uso seja deturpado, como foi o caso do governo americano. O segundo ponto, que também é extremamente relevante e a gente já trouxe em outros momentos aqui no canal, são os inúmeros vieses que esse tipo de tecnologia está sujeito. Então, o que a gente falou aqui no canal foi no contexto de deepfakes e como uma determinada tecnologia tinha sua acurácia absurdamente reduzida quando tratava de pessoas de pele negra, chegando a gerar resultados vergonhosos, né? A gente conversou extensivamente sobre isso no outro vídeo do canal. Então, quem quer que seja que está interessado nesse tipo de tecnologia, tem que prestar atenção que a gente não pode excluir nenhuma parcela da sociedade quando a gente está desenvolvendo um sistema, especialmente se essa parcela da população já é socialmente marginalizada. E o terceiro ponto, mas não o menos importante, tá? Quando você trabalha com esse tipo de tecnologia, você precisa garantir os direitos de privacidade e segurança das pessoas que vão ter suas fotos armazenadas. E agora no Brasil vai ficar vigente a LGPD, que é a nova Lei de Proteção de Dados. Então, por exemplo, quando você dá a foto do seu rosto para um sisteminha que vai dizer como é que você vai se parecer daqui a 70 anos, ou com que sabor de pizza você se parece, não sei se tem isso. Você não tem o direito de falar assim, olha, eu já fiz o que eu queria, agora você pode apagar a minha foto, por favor? Isso é o que chama de direito ao esquecimento, né? Você deletar os seus registros de um determinado sistema que, enfim, o acesso potencialmente público, né? E essa volta inteira é para dizer que o reconhecimento de faces é uma tecnologia sensacional, tem muito potencial para uma série de aplicações bacanas. A gente só precisa garantir o bem-estar e a satisfação de todos os envolvidos, tanto quem vai explorar o uso dessa tecnologia, quanto quem vai ser explorado por ela. Então, cronômetro na tela e vamos tentar fazer em 10 minutos. A primeira coisa que a gente vai precisar para fazer um reconhecedor de faces são as faces. Então eu já deixei implementado aqui uma captura de imagens a partir da webcam usando o OpenCV simples. Inclusive recomendo o canal do Universo Discreto, que volta e meia fala de como usar o OpenCV. Mas quando eu abro a webcam, se eu vier para cá para baixo e eu tiro uma foto aqui, ele vai guardar um frame aqui na pasta Mila. Então eu posso apertar aqui para sair. Então aqui na pasta Mila, que já tinha outras imagens, né? Obviamente eu testei isso aqui antes de mostrar para vocês.
ficou a imagem que eu acabei de tirar foto com essa cara assim, super sexy. Então isso aqui é o que eu uso para fazer a captura das imagens. Eu capturei imagens minhas e da Vivi. E com esse sisteminha que a gente vai fazer aqui, ele consegue identificar se o rosto que aparece na webcam sou eu, é a Vivi, ou se não é nenhuma das duas. O que é importante também na maioria dos casos, né? Você dizer, não sei quem é essa pessoa. Então, para fazer o reconhecimento de faces, a gente vai usar o seguinte processo. A gente vai extrair características relevantes das imagens da face e guardar essas características como referência para comparação futura. Para fazer essa extração de características relevantes, eu procurei um repositório de modelos de imagem que é do Samuel Albany, da Universidade de Oxford. E aqui ele tem vários modelos para vídeos, modelos para reconhecimento de emoções a partir de imagens e tem os modelos de face. Só que esse modelo não conhece nem eu e nem a Vivi. Então agora eu vou explorar o conhecimento que esse modelo tem de reconhecer faces para extrair características relevantes a partir de uma imagem. Então é daqui que eu faço o download do modelo treinado e também é daqui que eu retirei a implementação da arquitetura. Nesse vídeo a gente não vai falar da arquitetura. Se você quiser entender o que significam essas camadas, como funciona um modelo de imagem, eu recomendo o meu curso de redes neurais convolucionais na plataforma da Alura. A Alura que é uma grande parceira da gente, tá? Aqui a gente só vai usar esse modelo e ver como que é simples a gente aproveitar um modelo poderoso como a rede convolucional profunda para fazer análises que são relativamente simples, né? Então, beleza. Primeiro a gente vai importar esse pacote que chama MTCNN, que ele faz a detecção e alinhamento da face. Na verdade, ele só faz detecção. O alinhamento teria que ser feito à parte. Então, aqui a gente consegue importar esse MTCNN, eu já instalei aqui no meu computador, e criar um detector. E o que ele vai fazer é, a partir da imagem de uma face, recortar direitinho só onde tem a face. Por quê? Porque, por exemplo, o fato de eu estar com fones de ouvido aqui nessa imagem linda não deve interferir na parte da extração de características. Então ele seleciona só a parte que é realmente relevante da face. E a gente também vai precisar da CNN, que vai fazer a extração de características em si. Vai ser o grande facilitador na hora de comparar rostos. Se você for comparar uma imagem com outra imagem em termos de pixels, é muito difícil, eu diria até impossível você ter um bom resultado para fazer o reconhecimento da face. Então a gente compara num espaço que vai armazenar características identificáveis daquela pessoa. Então aqui a gente cria o nosso modelo, vocês vão ter que baixar o conjunto de pesos, que é o modelo treinado, né? Porque se eu só instanciar isso aqui sem dar nenhum modelo, ele vai criar uma rede aleatória, com pesos aleatórios, e isso não serve de nada. Então eu preciso dos pesos já treinados, e para isso vocês têm que baixar. Eu deixei o código aqui em cima para baixar, e quando eu executo isso aqui, esse modelo gigantesco, que de novo, se vocês quiserem entender o que cada uma dessas camadas faz, vai lá no meu curso da Alura. Sem contar que a gente tem 10% de desconto na Alura, quem quiser tá aqui na descrição. Agora eu posso implementar a função de extração de características. Vamos implementar a extração de características a partir de uma imagem, os pixels mesmo, né, da imagem. E agora a gente vai fazer a primeira etapa, que é de detecção da face. Aqui eu chamei o detector, que é o MTCNN, que a gente declarou aqui em cima, e esse detector vai me dar uma lista de faces que ele encontrou na imagem. Como eu tô garantindo que essas imagens só vão ter uma face, então tô meio que ignorando a possibilidade de ter mais de uma face, e na hora de pegar a posição XY, a largura e a altura da face na imagem, eu só vou pegar a primeira face que ele me fornecer. Então eu vou pegar o bounding box da face, eu posso imprimir tudo que ele entrega aqui para vocês verem, e eu vou selecionar a
parte da imagem, a parte dos pixels que possui a face, né? Aqui agora eu só vou fazer um plot do Matplotlib para plotar a imagem original e a imagem recortada pra gente ver. Então aqui eu rodei para aquela imagem que eu capturei aqui junto com vocês, eu imprimi o que o detector retorna e plotei a imagem original e a imagem recortada, com essa carinha super linda aqui do print que eu tirei falando, né? Então aqui ele vai me dar o bounding box, que é a região, a caixinha, né? Onde está meu rosto, o X e o Y, a largura e a altura, a confiança que ele tem de que isso é uma face, então a confiança aqui tá quase 1, né? Quase 100%. E aqui ele vai me dizer onde é que tá meu olho esquerdo, meu olho direito, meu nariz, minha boca. Tem boca esquerda, boca direita, mas é a ponta esquerda e ponta direita da boca. Esses pontos são usados se eu quisesse alinhar a face e deixar, em vez de deixar ela rotacionada, né, eu poderia alinhar ela no espaço 2D. Mas eu não fiz isso, eu só recortei a face e tô alimentando. E tô assumindo que a pessoa vai usar isso com a cabeça reta e não, tipo assim, né? Veja que eu tô fazendo um negócio super simples só pra mostrar como funciona bem. Mas se a gente fosse colocar isso no ambiente de uma empresa, alguma coisa assim, teria que fazer uma coisa robusta, alinhando a face e fazendo uma série de pequenos cuidados que eu não vou ter aqui no meio do caminho. Agora, a partir dessa imagem recortada, a gente vai extrair características, que é usando o modelinho aqui que a gente instanciou. Esse modelo ele retorna duas coisas pra gente, tá aqui na função de forward dele, que vocês vão conhecer lá no curso da Alura. Ele retorna tanto a classificação, tipo a identidade da face, de acordo com as identidades que ele conhece, né, que ele foi treinado para conhecer, e também a última característica extraída, que é a característica mais semântica, mais assim alto nível que ele tem. A gente não vai usar a classe, porque eu não existo no dataset, a Vivi não existe no dataset, mas a gente vai usar a característica que está num espaço muito mais inteligente, né? Um espaço onde é mais fácil distinguir as pessoas. Então aqui tem os pré-processamentos que eu preciso fazer para usar esse modelo. Primeiro eu tenho que carregar ele como um objeto image da biblioteca Pillow. Eu preciso transformar para o tamanho que essa rede foi treinada e eu transformo para um tensor do PyTorch. Feito isso, agora sim eu posso passar a minha face, a imagem da face, para a extração de características, e é exatamente essa característica agora que eu vou retornar aqui. Essa é a minha feature, é um monte de número. Se eu imprimir o tamanho disso, é 2048, é 1 por 2048 por 1 por 1, né? Mas a gente vai reduzir isso para uma dimensão só. São 2048 números, é um vetor. Agora, como eu já tenho duas usuárias cadastradas, que somos eu e a Vivi, eu posso usar essa minha função de extração de características para guardar características de nós duas como referências para comparações futuras. Então, o que eu vou fazer aqui é, dado um usuário que já tem suas fotos retiradas, né, já tem suas fotos armazenadas, eu vou extrair características e guardar num arquivo que vai ser a referência. Eu vou abrir a imagem, vou passar para a função que extrai características, vou guardar todas as features como referência. E agora eu preciso fazer um negócio muito importante. Eu vou definir uma métrica, que no caso aqui vai ser a distância euclidiana mesmo no espaço vetorial. E eu vou usar essa métrica para dizer duas fotos da mesma pessoa, o quão diferentes elas podem ser. Então eu vou pegar essa distribuição de diferenças, vou pegar a média e o desvio padrão e guardar como referência também. Eu vou ter as features da pessoa para poder comparar com novas imagens depois. E vou ter o normal, né, da diferença entre as imagens de uma mesma pessoa. Então, comumente, duas imagens da mesma pessoa estão a 0,2 de distância. Então, se vem uma nova imagem que está a 0,3 de distância, provavelmente não é a mesma pessoa. Essa é mais ou menos a lógica que a gente vai seguir aqui. Então, eu vou definir a métrica aqui global mesmo, porque eu vou precisar usar isso depois, que aqui eu vou usar essa biblioteca NN para importar a métrica de distância euclidiana, que é essa L1 aqui. Então, o que eu vou fazer agora é calcular a diferença de todos para todos. São poucas imagens, por isso que eu tô fazendo isso, tá? Da forma mais simplista possível. Então, tá aqui. Extrair características de todas as imagens que estão salvas lá na nossa pasta, a pasta Mila. Ele vai calcular a distância, né,
entre uma imagem para todas as imagens, a distância todos para todos, vai transformar isso aqui num array e calcular a média e o desvio padrão. Então eu tô salvando aqui no meu arquivo que chama referência todas as features, porque eu vou precisar para comparar com novas imagens no futuro, a média da diferença entre minhas próprias imagens e o desvio padrão da diferença entre as minhas próprias imagens, né? Registrou as minhas imagens, né? E para cada uma das imagens da Vivi, ele também registrou aqui. Mas tá aqui, registrado todas as minhas imagens, ele recorta e extrai as características e o mesmo para as imagens da Vivi. Agora vem a etapa final, que é dado uma nova imagem nunca antes vista. Ele vai comparar com as métricas que eu salvei e vai dizer a quem pertence aquela identidade. Então aqui eu peguei de novo com o OpenCV, dessa vez só capturando um frame e indo embora, né, do loop. Da outra vez a gente estava capturando 10 imagens. Chamei a função aqui. Eu tive que fazer essas conversões, que lá em cima eu estava usando o pillow, aqui já não deu para usar o pillow, aí, enfim. Então eu tô só convertendo para RGB. E aqui extraio as características. Então eu criei um token aqui que diz que eu não reconheci a pessoa, que é um usuário desconhecido. Então, para cada usuário lá no meu Users Path, eu vou carregar a referência e eu vou separar aqui só para ficar bonitinho, né? As features daquele usuário, a média da diferença entre as imagens do próprio usuário e o desvio padrão da diferença entre as imagens do próprio usuário. Agora eu vou calcular a distância da minha nova imagem com todas as imagens que eu registrei dos usuários que estão no meu banco de dados. Então, para cada feature do meu banco, né, de features daquele usuário específico, eu vou comparar a distância da feature que eu acabei de extrair da nova imagem com as features que estão lá no banco. E vou salvar como all dist, né, todas as distâncias. E aí é que vem a parte da identificação em si. Qual que vai ser o meu critério para definir se essa nova imagem é de um usuário ou não? Se a diferença absoluta, né, entre a média das distâncias que eu acabei de calcular e a diferença das imagens do próprio usuário for menor que o desvio padrão dessas diferenças entre o próprio usuário, significa que está dentro da distribuição das diferenças das imagens do próprio usuário. Então eu posso considerar, né, vou imprimir aqui, que a identidade dessa nova imagem é o usuário. E vou colocar o token de reconhecido como verdadeiro. Aí aqui no final eu posso perguntar, se não foi reconhecido, imprima usuário não identificado. Ai, meu Deus. Vamos lá. Identidade Mila, ele conseguiu me identificar dentre as duas pessoas cadastradas no dataset. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a Vivi. Eu digitei Vivi no Google, tá, gente? Vou pegar aqui uma imagem que dê pra ver bem o rosto dela e veja que eu tô propositadamente escolhendo imagens onde o rosto da pessoa tá frontal. Aí ele encontrou que a identidade é a Vivi. E agora, se eu pegar uma pessoa que não está registrada no nosso conjunto de dados, por exemplo, a Kizzy, do Programação Dinâmica, eu pego aqui agora a Kizzy. Ele vai dar aqui usuário não identificado. Vou fazer aqui com o Attila, para ver se ele dá usuário não identificado também. Ó, usuário não identificado, pegou o rosto certinho do Attila. Opa, aqui ele já me reconheceu. E essa é uma imagem bem velha também. Então é isso, gente. Esse é o algoritmo para reconhecimento de pessoas. Bem simples, provavelmente não muito escalável. Se você começar a cadastrar muitos usuários, ele deve começar a confundir. Mas é só para mostrar como é simples usar características tão robustas como as deep features, né? As características profundas. E fazer uma métrica aqui de médio desvio padrão, super simplista. E o negócio funciona relativamente bem. Se fosse para colocar isso no ambiente de uma empresa, tem uma série de cuidados que tem que tomar, mas já é legal de ver que funciona de uma forma tão direta, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido em 10 minutos. Eu vejo vocês semana que vem. Um abraço e falou!